Carl Jung. Como o seu lado obscuro pode revelar o propósito da sua vida? Quando você olha para pessoas como Carl Jung, Sigmund Freud, Nelson Mandela ou Albert Einstein, é fácil pensar, eles tinham um propósito, um destino grandioso, um lugar no mundo. E talvez você pense, e eu? Onde está o meu? Suas conquistas parecem tão distantes, enquanto a sua vida às vezes parece pequena, sem sentido ou perdida num looping de repetições que você nem entende. Mas e se eu te dissesse que o seu propósito não está onde você tem procurado? Ele não está no sucesso, na carreira dos sonhos, nem mesmo no autoconhecimento bonito das redes sociais. O seu propósito está na sua sombra, na parte de você que você tenta esconder. Está naquele pensamento que você finge que não teve, na raiva que você reprimiu, na vergonha que você tenta esquecer. Carl Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Esse vídeo não é sobre motivação, é sobre descer as escadas do seu inconsciente e encontrar lá embaixo, no escuro, a parte mais poderosa de quem você é. Hoje você vai entender por que o seu lado obscuro pode ser exatamente aquilo que falta para você viver com mais autenticidade e encontrar o seu propósito real, segundo a filosofia junguiana. Carl Jung foi um psiquiatra suíço que viveu entre 1875 e 1961. Mas mais do que um cientista da mente, Jung foi um mergulhador da alma humana. Enquanto muitos buscavam tratar sintomas, Jung queria entender as raízes, e ele descobriu algo profundo, que dentro de cada ser humano existe um território inexplorado, chamado inconsciente, e é lá que vive a nossa sombra. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que você é, mas não quer ver. São os desejos que você reprimiu, os sentimentos que aprendeu a esconder, as reações que negou para ser aceito. Ao longo da vida, fomos nos moldando àquilo que parecia correto, social, moral, familiarmente. E nesse processo, fomos deixando partes de nós na escuridão. Não porque elas são más, mas porque alguém nos ensinou que não eram bem-vindas. A raiva, a inveja, a vaidade, o medo, a agressividade, tudo isso foi sendo jogado para debaixo do tapete da alma. E quanto mais você reprime, mais você perde contato consigo mesmo. Jung dizia que somos compostos por dois movimentos, o consciente, que é tudo o que sabemos sobre nós, e o inconsciente, que é tudo o que nos comanda nas sombras. E é exatamente aí que mora o perigo, porque aquilo que você evita começa a te controlar. Aquilo que você rejeita em si começa a se manifestar fora, nos outros, no mundo. Você começa a odiar pessoas que te lembram de algo em você, começa a se sabotar sem perceber, começa a repetir padrões que você jura que quer mudar. Por isso Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. A sombra não é um erro, ela é parte do seu mapa interno. E quem aprende a encará-la com coragem, encontra nela as pistas mais claras do seu propósito. Mas atenção, reconhecer a sombra não é se tornar ela, não é justificar comportamentos tóxicos, é acolher, compreender e integrar, como alguém que encontra uma peça que faltava no quebra-cabeça da própria existência. Quantas vezes você já se sentiu travado na vida, mesmo tentando fazer tudo certo? Você lê livros, ouve podcasts, medita, busca melhorar, mas no fundo ainda parece estar lutando contra si mesmo. É como se houvesse algo dentro de você puxando na direção contrária. Uma voz silenciosa que sabota suas decisões, corta sua motivação e te leva de volta para os mesmos erros de sempre. Isso não é azar, é a sua sombra clamando por atenção. Quanto mais você finge que ela não existe, mais ela se infiltra no seu comportamento, nas suas relações, nas suas escolhas. Você se vê repetindo padrões que jurou nunca mais repetir, se irritando com coisas pequenas, se boicotando quando está prestes a avançar. E tudo isso vem do que foi rejeitado em você. A criança que foi ignorada, o adolescente que teve que ser forte demais, o adulto que teve que vestir uma máscara para ser aceito. Jung dizia que você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão.
Isso significa que não adianta tentar ser apenas luz. Isso é uma fantasia espiritual. A luz só é real quando ilumina a escuridão, e é isso que transforma. Reprimir a raiva, por exemplo, não faz dela algo nobre, só a torna mais perigosa, porque ela se acumula, se esconde, se transforma em tensão, em dor, em explosão. A inveja que você não reconhece vira autossabotagem. A tristeza que você disfarça vira cansaço crônico. A preguiça que você reprime vira culpa, rigidez e sensação de nunca ser bom o bastante. E o pior, quanto mais você ignora sua sombra, mais ela domina o seu inconsciente. Você vira um estranho dentro da sua própria pele. Vive tentando se ajustar ao mundo, sem perceber que está completamente desconectado de si mesmo. O preço disso? Relacionamentos vazios, ansiedade disfarçada de produtividade e uma vida em que você até sobrevive, mas não vive de verdade. Jung afirmava que o verdadeiro propósito da vida só pode ser encontrado quando você integra a sombra à sua consciência, ou seja, quando você aceita que não é só luz, nem só trevas, você é um universo inteiro. Integrar a sua sombra não é se entregar aos seus impulsos. Não é justificar a raiva, nem se perder no caos. É, antes de tudo, olhar de frente aquilo que você tenta esconder. Jung chamava isso de trabalho da sombra. E esse trabalho começa com um ato simples, mas profundo, a observação radical de si mesmo. Pode parecer filosófico, mas é mais prático do que você imagina. Toda vez que sentir uma emoção forte, raiva, ciúme, vergonha, arrogância, impulsividade, pare e pergunte: de onde isso vem? Não fuja, não justifique, só observe. Esse sentimento é mesmo errado? Ou é um reflexo de algo que você aprendeu a rejeitar? O segundo passo é o espelho da projeção. Tudo aquilo que você critica ferozmente nos outros pode ser uma pista do que você rejeita em si mesmo. Quando alguém te irrita, te incomoda ou te faz julgar automaticamente, pare e pergunte: o que isso revela sobre mim? Talvez você despreze quem se impõe, porque no fundo você tem medo de se impor. Talvez você critique quem se valoriza, porque você nunca aprendeu a se valorizar. A sombra se esconde nas entrelinhas da sua rotina, nas palavras que você não diz, nos desejos que você enterra, nas máscaras que você veste para caber no mundo. Jung dizia que o inconsciente não é maldoso, ele apenas quer ser visto. E quando você vê, reconhece e acolhe, o que antes era sombra se transforma em potência. Um exercício simples e poderoso é a escrita sombria. Pegue um caderno e escreva, sem censura, tudo aquilo que você jamais teria coragem de dizer em voz alta. Raivas, medos, desejos ocultos, pensamentos que você considera feios. Coloque tudo no papel, sem julgamentos. Depois, leia e veja, isso também é você. Não é tudo o que você é, mas faz parte de quem você é. Negar isso só alimenta o monstro. Reconhecer é libertar. E lembre-se, a integração da sombra não acontece de uma vez. É um processo contínuo. Em cada nova fase da vida, uma nova parte sua vai querer se revelar. E a sua missão não é lutar contra ela, mas criar espaço para ela existir, com consciência e responsabilidade. Agora que você já entendeu o que é a sombra e como ela age dentro de você, só existe uma pergunta possível. O que você vai fazer com isso? Porque saber não é o mesmo que agir. Você pode ler todos os livros, ver todos os vídeos, até entender sua sombra perfeitamente. Mas se não fizer nada com isso, ela vai continuar te controlando. Jung dizia: você é o que faz, não o que diz que fará. A maior armadilha da sombra é a paralisia disfarçada de reflexão. É ficar preso no mental, filosofando sobre a vida enquanto o tempo escorre pelos dedos. A verdade é que você não precisa de mais clareza. Você precisa de coragem. Coragem de admitir o que dói, de rever escolhas que já não te servem, de sair de relacionamentos que apagam sua luz. Coragem de começar de novo,
coragem de ser imperfeito, mas verdadeiro. E sabe qual é o maior mito? Que você precisa estar pronto para dar o primeiro passo. Ninguém está pronto, nunca. Você age mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com dor. Jung dizia que o nosso verdadeiro propósito está exatamente onde mora o nosso medo. Onde está o seu medo, ali está a sua tarefa. Então pare agora e pense: do que você tem mais medo? É exatamente aí que a sua alma quer que você vá. Quando você se aproxima da sua sombra, ela se transforma. O que era medo vira direção. O que era culpa vira impulso. O que era dor se transforma em potência. Mas isso só acontece quando você decide dar um passo, mesmo pequeno, mesmo trêmulo. Se você está esperando o momento certo, saiba, o momento é agora. Porque enquanto você espera pela coragem, a vida continua passando. Integrar sua sombra não vai te transformar num ser iluminado, zen ou impecável, mas vai te tornar alguém inteiro. Alguém que não precisa mais fingir, que não se esconde atrás de máscaras sociais, que não vive tentando agradar ou se encaixar. Quando a sombra deixa de ser um inimigo, ela vira um aliado. A raiva reprimida vira coragem. A inveja mal compreendida vira inspiração. A tristeza não negada vira empatia. Você começa a se mover no mundo com mais leveza, mas também com mais firmeza, porque agora você se conhece. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. E esse processo não tem fim. É uma jornada, um ciclo, um retorno constante a si mesmo. A sombra integrada não te impede de errar, mas te impede de se perder de você mesmo. Ela te lembra que você é humano, que sentir é parte do caminho, que viver com propósito não é sobre ter todas as respostas, mas sobre continuar caminhando com perguntas mais verdadeiras. A partir desse lugar, suas relações mudam, seus limites ficam mais claros, sua energia volta a circular, porque agora você parou de lutar contra si mesmo. E pela primeira vez, talvez em anos, você consegue respirar fundo, olhar para dentro e dizer com autenticidade: essa pessoa sou eu, com luzes e sombras, e tudo bem. A vida com a sombra integrada não é perfeita, mas é real. E o real é sempre mais bonito do que a fantasia. Se inscreva aqui no Cura de Si. Esse canal existe para ser um espaço seguro, onde você pode ouvir o que talvez nunca disseram. Você importa. Sua dor é válida. Sua cura é possível. Ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso. Você chegou até aqui, e isso já é cura em movimento.